Hoje você pode faturar seus 30, 40, 50 mil por mês, 100 mil por mês, 1 milhão de reais. Você sempre está num estágio diferente. Só que os princípios, eles nunca mudam. Se você souber lidar com os princípios da sua empresa, eles nunca vão mudar. Você vai ter que se reinventar, mas eles nunca vão mudar. Então a gente vai começar com as pessoas. Primeiro, eu quero falar sobre o empresário. Existem alguns tipos de empresários. Primeiro, existe o falso empresário. É aquele cara que se acha empresário, ele acha que ele é um empresário, só que, na verdade, ele é o pior empregado da própria empresa. Porque ele trabalha mais que todo mundo trabalha, ele faz tudo operacional, ele atende cliente, ele vende, e ele acha que ele é empresário. Então, ele é o falso empresário. Ele só se acha que ele ser empresário é ter um CNPJ. E ser empresário não é apenas ter um CNPJ. Ser empresário, você tem que utilizar da sua força operacional, tática e estratégica, mas o falso empresário não percebe que ele não é um empresário real. Segundo, empresário iludido. O empresário iludido é o empresário que é extremamente técnico. Tem tanta gente boa tecnicamente, só que a pessoa, mesmo sendo boa tecnicamente, ela não consegue performar a sua empresa. Ela acha que o conhecimento técnico, pelo simples fato de ter aquele conhecimento técnico, vai fazer com que ela cresça. Não, mas eu tenho mais conhecimento que o fulano. Não, mas minha empresa é melhor do que do fulano. Olha, aqui do meu lado, pô, se a pessoa tá vendendo mais, ela nem tem o conhecimento que eu tenho. Só que ela sempre vai bater na questão técnica. Ela pode ser a melhor pessoa técnica, mas se ela não souber jogar o jogo, ela não vai crescer. Esse é um empresário iludido. Existe o empresário que até cresce, mas ele cresce ao redor dele. E ele é o empresário que é o empresário preso na própria empresa. É o empresidiário. É o empresário que é preso na própria empresa. Ou seja, a minha empresa cresce, mas a empresa cresce sempre ao meu redor. A empresa depende de mim. É diferente do primeiro. O primeiro não, ele é um funcionário achando que é um empresário. Esse aqui, ele até é empresário, só que a empresa cresce, mas cresce dependente dele. Ele não consegue viajar, ele não consegue ter liberdade, ele não consegue fazer nada. Esse é o empresidiário. Tem gente que às vezes até fala, será que eu sou um empresidiário? Meu Deus, a minha empresa cresce, mas se eu sair de lá, ferrou. O que meu time vai fazer? Esse é o empresidiário. E o último é o real empresário. O real empresário entende que é importante que a empresa cresça, mas que ela independa dele. Eu falo pro meu time, quanto mais inútil eu for para vocês, melhor. Porque se eu for dispensável para minha empresa, eu consigo ter tempo para cuidar dela. Johnny, mas eu estou no estágio muito inicial, eu não consigo fazer isso. Não tem problema, você não precisa fazer isso agora. Só que você precisa colocar um prazo. Muitas pessoas, quantas pessoas eu vejo que elas demoram para tomar um passo, para dar um passo, que elas têm medo de outras pessoas na sua empresa. Medo de contratar, medo de delegar, medo de errar. Eu vou contar um segredo para vocês. O crescimento exige falhas. Você vai falhar, não tem jeito. Só que quanto menor o seu nível de apego, maior o seu nível de coragem. Se o seu negócio está vendendo, está crescendo, está prosperando, você vai errar. Só que o resultado sempre tem que ser mais positivo do que o negativo. Se a sua empresa não está crescendo, a Carla falou, ela está morrendo. E se tudo está sob controle no seu negócio, está indo devagar demais. Eu sempre uso aquele exemplo, né? Johnny, pô, meu escritório de contabilidade, cara, eu não perco nenhum cliente. Eu perco poucos. Do ano, eu perco 2 clientes por ano. Pô, mas quantos clientes crescem? Ah, cresce uns 30. 30 menos 2, 28 clientes. Será que não é melhor você crescer uns 500 e perder uns 50? É melhor? Só que o que acontece? A gente fica cada vez mais com medo de perder cliente, com medo de errar, com medo de fazer o nosso negócio acontecer. E aí a gente prejudica o próprio negócio. E esse problema também é o problema, por exemplo, da desvalorização da minha profissão, da contabilidade. Por quê? Eu vejo muito isso. E pense no seu mercado se também não é assim. O concorrente está na mesma cidade. A empresa A e a empresa B. A empresa A disputam a mesma cidade, a mesma região. Não tem time de vendas, não faz rede social, não se conecta com pessoas e ambientes. O que acontece? Cara, tem um faturamento de 40 mil do fulaninho aqui, a empresa A tem 40 mil, o fulaninho tem 40 mil também, empresa B. E aí, um cliente da empresa A sai e vai para a empresa B, um cliente de 4 mil reais. Ele fala assim, meu Deus, perdi 10% do meu faturamento. Ao invés de bater no peito e falar assim, eu sou responsável por isso aqui que está acontecendo. O que a pessoa faz? Ela pega e culpa o colega da mesma cidade e despreza o serviço do colega. E o pior, ela não está desvalorizando o colega, está desvalorizando a profissão. Então, quando você bate no peito que tem cliente entrando, cara, você vai fazer o melhor para o seu cliente. Você vai tentar manter ele na sua base. Você vai oferecer soluções para ele ficar com você. Mas se ele quiser sair, deixa ele ir. Só que você precisa estar crescendo. A gente fala no Será que a gente vende 3 contratos recorrentes por dia. É dinheiro entrando o tempo todo. Não significa que a gente não se incomoda com perda de clientes. É óbvio que a gente se incomoda. Mas a gente entende que se a gente fez o melhor por ele, deixa ele fazer outro caminho, deixa ele tomar outro caminho. Você precisa bater no peito. E esse é o empresário real. O empresário real arrisca, o empresário real tem coragem. O empresário real entende que tem pessoas melhores do que você
na empresa. Quantas vezes eu vejo empresário fazendo trabalho que não traz nenhuma mudança na própria empresa? Por exemplo, o empresário fala assim, não, eu não vou delegar o meu financeiro. O meu financeiro? Não, não vou delegar, vou fazer o meu financeiro. A transferência dos meus dividendos? Não, vou passar para um funcionário meu e vai ver quanto eu tô ganhando. Não, primeiro, ponto número 1, ninguém quer ficar do lado de um cara liso e todo ferrado. As pessoas querem ver que você tá prosperando. Se ela não tá torcendo pro seu sonho, ela não comprou a sua visão de líder. Segundo, você contrata pessoas que tenham competência financeira, que sabem que aqueles dados são sigilosos na sua empresa. Você não vai abrir os dados para todo mundo. Você vai abrir dados para algumas pessoas que vão cadastrar contas, que vão montar estratégia financeira para você. Porque senão, se você não acreditar nisso, o que está acontecendo? Você está contratando só ladrão? Tem que contratar pessoas. Vocês acham que... A gente fala que pensar pequeno, pensar grande dá o mesmo trabalho. Vocês acham que empresas grandes, elas chegam assim, falam assim, o Adib lá da CIMED fala, não, eu que faço os meus dividendos. Para, né? O cara recebe dividendos por... não, mas o Adib é muito distante. Tá, mas eu tô te ensinando a pensar grande. E é engraçado, né? A empresa vai ficando cada vez maior, a gente tem que pedir autorização. Hoje eu não mando mais nada, eu tenho que pedir autorização pro diretor financeiro pra transferir, pra pagar as contas. É muito louco isso. Só que quando eu tenho minhas loucuras, eu pago do meu próprio bolso e depois, se dá certo, eu pego o reembolso. Tem que ser assim.